educação, né? Deixa eu pegar aqui. Então, Gomes, obrigado por ter comparecido, né, atendido o nosso convite, né, para a gente te conhecer, e falar em cima do seu plano de governo. Então, como que nós vamos fazer? Eu vou conversar com você em cima do seu plano, né, vou perguntar coisas em cima do que você colocou no seu plano de gestão, e depois eu vou fazer 6 perguntas que a gente elaborou, né, para você nos posicionar sobre o que você pensa sobre aquilo que a gente gostaria. E depois eu coloco as reivindicações que a gente quer, né, que a gente almeja do próximo prefeito, tá bom? Então, agora, nesse momento, você tem a palavra, e você pode estar, palavra livre para você agora, se apresentar, conversar com o pessoal. A palavra é sua. Bom, primeiramente, boa noite. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui me apresentando quais são as propostas que eu tenho para a educação. Foi uma proposta que a gente elaborou com o nosso corpo técnico, a gente ouviu, antes da gente elaborar o nosso plano de governo em relação à educação, a gente ouviu alguns professores, fez um comparativo das escolas, dos professores da escola municipal, estadual, SESI, então a gente conseguiu conciliar para saber quais são realmente os reais problemas que vocês, professores, enfrentam para a gente tentar servir vocês da melhor qualidade, com a melhor qualidade possível, né? A gente entende que a gente precisa de um investimento maior na educação e esse é nosso sonho, né? Batalhar sempre para a gente ter uma educação melhor no país, começar para a nossa cidade. Esse é o desejo de todos nós mesmo, né? Então, eu vou começar falando com você sobre o seu plano de governo. Não vai ser todos os itens, tá? E alguns que eu marquei para a gente perguntar, só. Aí eu coloquei aqui a questão 3, que você fala sobre ampliar o atendimento em creches e pré-escolas, proporcionando um ambiente adequado à criança em seus primeiros anos de vida, com reflexo em seu desenvolvimento físico e mental. Aí a sua ideia de ampliar esse atendimento, como seria feito essa ampliação, esse tempo, como você pensa em aumentar, como seria isso? Primeiramente, Jaqueline, nós precisamos elencar que nós gastamos muito hoje na nossa cidade, a nossa gestão tem uma arrecadação muito grande, a gente gasta muito no que não é prioridade ao cidadão, e isso falta mais investimentos no que é necessário ao cidadão. Nessa questão específica, a gente entende que tem muitas mães, claro, que quer deixar o filho na escola para praticamente se livrar do filho para ficar com um tempo mais ocioso. Sabemos que tem isso aí, infelizmente, mas temos também a plena ciência de muitas mães que não conseguem, por exemplo, trabalhar devido ao horário da creche não atender o horário do trabalho dela, por exemplo, que as creches que vão até as 4 da tarde. Então, sempre pede para algum parente pegar, algum vizinho pegar. Então, a gente entende que dá para a gente fazer uma readequação de horário, contratando mais, sim, mais monitores, sim, para a gente conseguir atender as mães que não conseguem conciliar trabalho e filho na creche. Ok. Aí vem aqui as metas da educação, que você colocou. Aumentar o número de escolas em tempo integral, priorizando os bairros mais periféricos. Dentro dessa sua ideia, como que você pensa em fazer? É construir mais escolas ou você pensa em utilizar as que já existem? Porque a nossa preocupação é o quê? Eu quero fazer escola de período integral e transformar as que já existem, colocando muitas crianças numa sala, e vira um depósito de crianças. Então, o que você pensa? Vai ser construção? Vai ser adequação das que existem? Como que você pensa nisso? Jaqueline, a gente, por exemplo, a gente tem uma referência aqui da Tuba, que é a escola Osório, né? O método dela, na verdade não é o método, né? O estilo deles trabalhar a escola Osório é o modelo que a gente mais sonha em ter na cidade inteira. Por quê? A gente consegue ter uma sala de aula com 20 alunos, 22 no máximo, que daria muito mais, seria muito mais fácil para o professor transmitir o que ele quer ensinar aos seus alunos. Claro que é muito difícil e seria muita falácia da minha parte falar que eu queria
que eu quero fazer isso em todos os bairros. É muito difícil eu conseguir isso aí. O que dá para fazer hoje, que eu entendo, que dá para melhorar, que dá para ajudar, é um projeto que chama Menos Cabide e Mais Faculdades, onde que a gente reduzindo, por exemplo, 50 cargos comissionados ociosos, que é um grande problema da nossa cidade hoje, que eu sempre falo, a gente gasta no que não é necessidade ao povo e falta dinheiro para investir no que é prioridade ao cidadão. Se a gente cortar 50 desses cargos, daria, por exemplo, a gente criar 1.000 bolsas de alunos que, por exemplo, se 30% desses alunos forem da área da educação, como principalmente psicólogos, pedagogos, professores de letra, que fossem estudar nessa área, poderia auxiliar os professores nessas salas de aula com maiores atendimentos a alunos. Por exemplo, a classe que tem acima de 30 alunos, daria para esse pessoal que estaria estagiando aos órgãos públicos ajudar vocês. O sonho da gente, claro, é que a gente tivesse um Osório em cada bairro. Sabemos que isso aí seria uma promessa infundada da minha parte, que nem em 4 anos eu não conseguiria aumentar a demanda de escolas ou salas, né, para atender nessa proporção que é o Osório. Então, assim, da forma que é Osório, seria um modelo que a gente queria ter na cidade toda. Até por isso que fica fácil, né, mais fácil de um professor, daquele corpo docente, ter notas melhores, porque você tem menos alunos para um professor da aula. Então, essa ideia de menos cabide, mais faculdade, pode auxiliar os professores na sala de aula. Eu entendo que seria algo imediato que já ajudaria, assim. A escola em período integral, a gente percebe que ela tem alguns ganhos, sim. A gente poderia, por exemplo, enriquecer a grade curricular, mas assim, na parte técnica, profissional, com aulas, por exemplo, de empreendedorismo aos alunos, com educação financeira, tudo que agregue mais aos alunos, que com certeza você consegue ocupar mais a cabeça desse jovem, e claro, né, nós teríamos que ter mecanismo de a gente, primeiramente, cortar gasto público, cortar no que não é prioridade ao cidadão, que a gente sabe que esse é o grande problema, né? A gente tem no país nosso os políticos mais caros do mundo e os professores menos remunerados do mundo. Então, como que a gente quer que um país evolua dessa forma? É difícil, você tem os políticos mais caros e os professores mais baratos. Então, essa proporção está totalmente desigual. E a gente quer ir para a política realmente vendo uma das necessidades que a gente vê é realmente a gente ter uma educação de melhor qualidade no país. E se a gente conseguir focar na educação, que como os países mais desenvolvidos fizeram há muito tempo, certamente a gente consegue, a médio prazo, aí, evoluir como país, evoluir como cidadão, sempre tendo, né, alunos melhores formados, né? Porque hoje, professor, a gente até sabe hoje que professor hoje é uma profissão insalubre. Mais de 60% dos professores hoje pede afastamento, é uma profissão de risco hoje no país. Então, é difícil você querer que um país evolua dando as condições de trabalho que os professores têm hoje, até na nossa cidade mesmo, infelizmente. Ok. Aí, desculpa, até não sei se eu respondi. Não, respondeu. Respondeu. Aí, o item 8. Investir na formação e na capacitação permanente dos professores para melhorar a qualidade de ensino. Uma das metas do Plano Municipal de Educação era relacionado à pós-graduação dos professores, que a Secretaria de Educação se comprometeu em estar atendendo essa questão da pós-graduação, mas até hoje não foi feito nada para os professores nesse quesito. Toda a pós-graduação que o professor tem, ele próprio pagou do bolso. Dentro dessa formação e capacitação que você cita, você tem essa intenção de atender a pós-graduação também? Jaqueline, eu analisando os governos que tivemos aqui, mais recente, eu vejo, o que eu consegui notar é que com o prefeito anterior, que era o Reinaldo Nogueira, vocês, professores, tinham menos diálogos com ele. Com o Gaspar, eu vi que teve um pouco mais de diálogo com ele. Mas não adianta ficar em falácia e não resolver as coisas. Não adianta chegar aqui e pôr mundos e fundos para vocês, e aí depois, na hora, vocês não cumprir.
Então, o que, que tem que fazer um gestor? O gestor, para entrar, para ele querer representar alguém, ele tem que, com certeza, né? Tem que, o que ser prometido para você tem que ser cumprido. É melhor prometer A, B, C e fazer D, F, G do que chegar e prometer para vocês Z e não cumprir nem A. Então, claro que tudo que foi proposto tem que ser, com toda certeza, dar estrutura para vocês trabalharem. Isso é o mais importante. E não é estrutura física, não adianta fazer salas bonitas, encher de computador, mas e o material humano que são vocês? Esse é o mais importante em qualquer situação. Uma fábrica, por exemplo, desculpa até a comparação, a fábrica pode ter os melhores equipamentos, mas se o material humano não for valorizado, capacitado, certamente essas máquinas não vão ser tocadas. Então, eu vi que no Brasil é investido bastante em estrutura física até nas escolas, mas o material humano que são vocês são deixados de lado. Infelizmente, é o que eu vi. Então, é claro que tudo que for proposto, prometido, tem que ser cumprido. A gente já tem essa premissa que político vem, promete para agradar, mas as eleições passam e a cara de tacho de você de mentir, você falar promessas infundadas, fica feio para quem está se propondo aí para a política, como uma pessoa que nunca fui político, fica ruim eu prometer algo e não cumprir. Eu prefiro muito mais prometer um pouco e fazer muito mais do que o contrário. Acho que fica bem mais razoável, né? Ok. Agora a questão do item 11, você coloca: distribuir merenda balanceada e nutritiva, preparada com ingredientes naturais, provenientes da agricultura familiar. Como você pensa fazer isso? Você manteria, a NutriPlus manteria, ou você trocaria? Você tem ideia de fazer diferente? O que você pensou? Que a A gente NutriPlus já te pretende, fornece não só no caso da... Oi, desculpa. A gente pretende não só com a NutriPlus, mas revisar todos os contratos feitos com a prefeitura, para a gente tentar entender se está sendo feito da maneira necessária, se está sendo pago um valor justo, se está sendo realmente eficiente o trabalho dele. Isso seria, claro, o primeiro item, né? A gente fazer uma auditoria para a gente levantar se os alunos estão sendo bem atendidos, está sendo feito da maneira correta. Isso é o principal. Claro que a gente tem vontade também de fomentar a agricultura familiar, a agricultura orgânica na nossa cidade, que aí é um item mais para a questão da economia, a questão de geração de empregos, porque a gente vê que hoje os agricultores nossos municipais, eles estão sendo praticamente expulsos das suas áreas para virar uma área mais urbanizada, né? A gente Indaiatuba já foi a terra do tomate, a terra da uva, hoje está sendo a terra do loteamento hoje. Isso é verdade. Ok. Item 14, garantir o acesso de alunos com deficiência no sistema regular de ensino e adequar as instalações às normas de acessibilidade. Aí a pergunta que eu faço em cima disso é essa preocupação com os alunos com deficiência. Você teve o pensamento de diminuir o número de alunos, diminuir o número de alunos na sala que tem crianças deficientes, que hoje esse é um problema muito corriqueiro dos professores na escola, né, onde uma sala tem várias crianças deficientes, o que atrapalha, pela quantidade, né, uma sala com 35 desses, às vezes tem 3, às vezes tem sala com, né, um número excessivo de crianças com deficiência, e é o que acontece, atrapalha, não é questão de atrapalhar, o professor não dá conta, né, de atender tudo isso. Você pensa em diminuir a quantidade de alunos por sala? Na verdade, Jaqueline, essa ideia, ela está bem comprometida com aquela ideia principal minha, que é de menos cabide e mais faculdades. Se nós colocarmos estagiários para trabalhar com vocês na área pertinente à educação, claro, e esses alunos desse auxílio, né, eles conseguirem reforçar não só a grade curricular, mas também reforçar ajuda a vocês, uma sala de aula com 30 alunos, por exemplo, que tiver alunos necessitando de uma atenção especial, a ideia desses estagiários seria auxiliar vocês, entendeu? É claro que se houver necessidade, a gente vai ter estudos, claro,
mas a ideia é, se a gente conseguisse diminuir alunos, seria naquela ideia fantasiosa e vir aqui prometer mundos e fundos e não acontecer. Então, a ideia principal é a gente conseguir trazer estagiários para auxiliar vocês como fossem professores substitutos, mas dentro da sala de aula, nas salas de aula com mais alunos. Essa seria a ideia, não a principal, mas a ideia inicial, entendeu? Inicial. No início, né? Tá. Aí a última que você coloca aqui, Isso. implementar a cultura do empreendedorismo nas escolas municipais. Como seria isso? Isso aí é aquela ideia que eu já tinha dado há um pouco tempo atrás, né, da gente conseguir ter mais o aluno ele mais ativo na escola. A ideia é a gente conseguir conciliar também o empreendedorismo no aluno, a educação financeira. A gente entende que se o aluno ele ocupar mais a cabeça dele, se ele tiver mais uma grade curricular que possa enriquecer mais para a vida dele, pode auxiliar ele nas aulas que vocês já dão normalmente, né? Isso aí poderia ser, por exemplo, em oficinas, por exemplo, de sábado, nas escolas, com os próprios estagiários, entendeu? Então, sim, a ideia sempre é a gente prender mais, não prender, mas prender o aluno mais, envolver ele mais na escola, para ele ficar longe das drogas, né? Nós sabemos que um aluno que ele possa estudar mais, se aplicar mais, vai ser para a vida dele, vai ser bom porque ele vai estar longe das drogas, longe das coisas erradas, e com certeza vai ajudar até mesmo na formação dele contínua, né? Ok. E são ideias, tá, Jaqueline, que a gente tem principalmente a premissa de que, sabendo que nós temos muito boa vontade, tem vontade principal da gente reduzir gasto público para poder investir, não 25%, 26% na educação, mas se a gente puder e conseguir, investir 30%, 35%, o que for necessário, para principalmente dar condições de vocês conseguirem ensinar. E a ideia de ter psicólogos, psicopedagogos auxiliando vocês, não é só para auxiliar o professor em si, mas de repente mapear aqueles alunos que dão certo problema para vocês, mapear de repente até a família dele, para envolver até a família dele, porque vocês fazem reuniões, por exemplo, e muitos pais nem comparecem, muitos pais ainda jogam a responsabilidade de educar, que é absurdo, vocês educar um filho deles, que a responsabilidade é deles, a escola só ensina, aí eles querem jogar a responsabilidade para vocês educar também, então, eu acho muito importante a gente dar estrutura para vocês, estrutura humana, mas não só estrutura física. A estrutura física até a gente acha que é razoável hoje, mas a estrutura humana para vocês eu acho que é muito mais importante hoje. Ouvir mais o professor, a gente entender quais são os reais problemas para vocês, porque o que a gente como quer para entender um cargo público, a gente parte somente da indignação, mas o conhecimento a gente tem que chamar, né, pessoas técnicas da área e envolver vocês nos conselhos, por exemplo, totalmente isentos, que realmente possa representar vocês, diálogo permanente com a POSP, e aí sim a gente conseguir mapear aonde o poder público pode oferecer mais. Porque hoje o que a gente só indigna a gente é ver, por exemplo, um professor ganhar o que ganha, ter, por exemplo, um vale-refeição, por exemplo, muitos, infelizmente, menor do que um presidente da Câmara que ganha uma refeição diária maior do que vocês, a gente fica revoltado e indignado, por isso que a gente quer realmente ir para a política para servir vocês, escutar mais vocês do que falar, porque vocês que têm a real situação. A gente, como poder público, se eleito, a gente quer, primeiramente, reduzir gasto público e investir no que é necessário. Somos totalmente favoráveis ao quê? A investir na educação. Nenhum país do mundo não vai evoluir se não for para vocês. Beleza. Então, as perguntas em cima da sua proposta foram essas, e agora eu vou fazer as nossas perguntas, tá? Essas 6 perguntas foram iguais para todos os candidatos, tá bom? Primeira pergunta. Tá. Tanto o governo federal como o governo estadual, eles implantaram mudanças previdenciárias danosas aos trabalhadores, principalmente no âmbito estadual,
que passou a taxar até os aposentados. Qual a sua proposta de política previdenciária para o município? O senhor pretende aumentar as alíquotas de desconto previdenciário dos servidores públicos, em especial aos professores? Em qual percentual? Primeiramente, é aquilo que a gente sempre fala, aquela premissa, né? Reduzir gasto público para investir no que é prioridade. Como nós temos a plena ciência que vocês, corpo humano da educação, tem que ser sempre valorizado, respeitado e ouvido sempre, é claro que a gente precisa dar para vocês as melhores condições possíveis. Até porque a gente precisa ter um atrativo para os professores, por exemplo, igual a gente vê, por exemplo, Paulínia. Por que os professores o concurso para ser professor em Paulínia são os mais disputados do Brasil? Porque eles oferecem melhores condições. E a alíquota que é cobrada de vocês, a gente pretende sempre discutir com a POSP. Claro que você não que seja um protecionismo para os professores, claro que não é isso. Mas eu entendo que qualquer um cidadão vai preferir que vê um professor melhor remunerado, com melhores condições de estar ganhando mais em todo o Brasil, não é só na nossa Indaiatuba. Então, eu acho que se a gente escutar mais, ver com o nosso pessoal técnico o que pode ser feito para melhorar sempre, com certeza a gente penalizar professor, jamais. A gente quer melhores condições, melhorar as condições de vocês e jamais ser um empecilho ou atrapalhar vocês em algo que não vai lhes motivar a dar aula nas nossas salas municipais. Segunda pergunta. Embora Indaiatuba esteja muito bem colocada, tanto no âmbito estadual e federal, no aprendizado dos alunos, tem uma distância grande entre a escola mais avaliada e a de menor avaliação no município. A que o senhor atribui essa desigualdade, essa diferença de desempenho entre a escola mais bem avaliada e as demais? Qual a sua proposta para reduzir ou até eliminar essa desigualdade? A questão da escola Osório, né? A escola Osório, ela, não que ela seja uma maquiagem, porque eu acho que seria até uma infelicidade da minha parte falar que é uma escola maquiada. Não. Ela é uma escola que ela tem, por exemplo, um número reduzido de aluno e, por isso, consequentemente, consegue se ensinar melhor. Vocês conseguem mais prender a atenção do aluno com uma sala com 20, 22 alunos do que uma sala com 35, 40 alunos. Isso é nítido, né? E a média das outras escolas até é razoável, né? Porque vocês tiram leite de pedra, que eu sei. E as menos avaliadas, claro, são nos bairros mais periféricos, né? Infelizmente, a questão social, ela conta muito, né? Nesse quesito aí. Como eu falei anteriormente, o sonho que seria que a gente tivesse um Osório em cada bairro. Esse seria o sonho. O aumentar, por exemplo, as salas de aulas em todos os bairros, né? Ter mais salas de aulas para poder tirar essa quantidade grande de alunos, para vocês conseguirem ensinar melhor, prender mais a atenção do aluno. Como eu falei, seria uma promessa infundada da minha parte e até irresponsável, assim dizendo, porque eu chegar aqui e falar que eu quero fazer isso, lógico, a gente quer fazer isso, mas o principal é a gente ter as situações a curto prazo, médio prazo e a longo prazo. A longo prazo é ideal que tivesse uma educação da mesma forma que é feita nos olhos. Esse seria o sonho de qualquer gestor, de qualquer professor. Mas como é muito difícil fazer isso aí, até médio prazo é difícil, porque envolve questões estruturais, então eu penso que a questão de a gente ter mais professores auxiliando vocês, né, que é a questão do menos cabide e faculdades, se a gente conseguir estagiários para ajudar vocês, a médio prazo já se consegue ajudar muito vocês. Eu penso que se a gente tiver, por exemplo, hoje, o dobro, por exemplo, se temos 300 professores na rede pública, se nós tiver 300 mais auxiliares para ajudar vocês, que serão os estagiários dessas áreas que eu falei para você há pouco, penso que já é um ganho bastante, já que auxilia bastante vocês nesse quesito, né, de a gente conseguir ter estrutura não só proporcional
igual a Osório, mas também todos os bairros também, que a gente sabe que não dá para comparar um bairro que vocês têm uma sala de aula com 30 alunos, 35 alunos, com a que tem 20, 22, que é Osório, né? O ponto principal para a gente é a questão do número de alunos, é a principal meta para melhorar as outras. Tem mais coisas, mas a primeira seria essa questão. Terceira, nesse ano de 2020, conforme previsto no Plano Municipal de Educação, é o prazo final para a implementação da meta 17, que é pagar aos integrantes do magistério um salário que seja, no mínimo, a média dos salários de quem tem curso superior. Então, essa é a meta 17. A administração fez uma reestruturação e afirmou que essa meta foi atingida, porém não comprovou, né? Então, a pergunta para o candidato, o senhor vai fazer a comprovação dessa meta 17? Se comprovar que não foi atendida, vai atender? E aquele uma cidade superavitária em mais de R$ 1 bilhão, que é a nossa, olhar para a educação, como é feito hoje na Tuba, eu acho muito falta de você ter prioridade, querer uma educação melhor na cidade. É uma crítica, uma autocrítica que eu faço, uma cidade que arrecada-se tanto, e vocês são pagadores de impostos também, não dá para aceitar, ainda que essa reestruturação foi razoável para vocês, não dá para aceitar que a nossa cidade, por exemplo, tenha ainda professores que ganham ainda menos que cidades vizinhas. Por que não? Aí que você mostra realmente o comprometimento com a educação. Por que não ter, por exemplo, a nossa cidade ganhando, os professores tendo uma remuneração, claro, por empenho, claro, a gente sabe que vocês ganhando melhor, vocês vão se empenhar mais, vocês vão ter mais motivação para trabalhar, mas não dá para aceitar, por exemplo, que a gente tenha uma reestruturação, uma equiparação salarial igual do que a região. Nem igual não dá para aceitar. Eu penso que se um país, se um gestor quer ver realmente a educação evoluir, quer ver os professores motivados, não dá para nem pensar em igualar com a região. Isso não é promessa, não. Não dá nem para igualar com cidades da região metropolitana de Campinas. É questão de você realmente entender o que é prioridade para o cidadão. A gente sabe que se a gente investir mais na educação, a gente vai gastar menos até com segurança pública. É muito claro que a gente tem que elencar o que é prioridade para o cidadão. Não adianta a gente ficar construindo tantos presídios, e é o estado que é um dos estados que mais constrói presídios, é o estado de São Paulo, e deixar a educação, nossa, do jeito que está, entendeu? Então, a gente tem que, primeiramente, sonhar com que os professores tenham uma motivação. Por que nós temos as notas, infelizmente, da rede pública, uma das menores do mundo, e as nossas escolas particulares são uma das melhores do mundo? Simples, é só você ver quanto um professor ganha por hora na rede pública e ver quanto o professor ganha por hora na rede privada. Então, é muito simples essa conta. Agora, um gestor realmente comprometido, ele tem que realmente sentar com o seu corpo administrativo, com a seguinte premissa: eu não quero ver a nossa cidade e o professor passando as dificuldades que ele passa. Acho que simplesmente é isso. Ok. Quarto, tanto a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, quanto o próprio Estatuto do Magistério Municipal, eles prevêem a gestão democrática. Das escolas e da educadores. Na SEMI ainda não houve essa implementação, essa total implementação. Você vai implementar a gestão democrática, que seria as decisões vindo das próprias unidades escolares, as pessoas que trabalham ali decidirem para aquela unidade, né? Porque hoje em dia é tudo de cima para baixo, de igual, né? E a gente quer uma gestão democrática para a gente decidir dentro da nossa realidade da escola, porque cada escola tem uma realidade. Você tem essa predisposição a atender à gestão democrática? Sem dúvida alguma, né, Jaqueline? Acho que cada escola sabe da sua dificuldade e não dá para a gente ter como base uma região em determinada área do que a outra, que tem uma outra realidade. Então,
acho que nada mais justo que vocês terem conselhos, né, totalmente apartidários, totalmente autônomos, que realmente possam decidir por vocês mesmos, né? Nada mais justo que a gente dê liberdade para vocês, claro, decidir por cada escola, cada região, não tenho dúvida alguma. Quinta, a política de valorização do magistério só foi possível a partir de 2008, quando foi implantada a lei do piso, no governo do ex-presidente Lula, que dá aumentos reais de salários para o magistério, para diminuir a desigualdade que existe em outras carreiras do serviço público. Agora, o governo federal externou o pensamento de acabar com essa política de valorização. O senhor apoia o fim da valorização salarial com aumentos reais para o salário do magistério? Na implantação da sua proposta de valorização salarial, quais os critérios objetivos o senhor pretende levar em conta? A questão federal, Jaqueline, eu não consigo até falar com propriedade, né? Mas do que vocês têm, pode ter certeza que vocês terão um gestor comprometido em ouvir vocês, principalmente, em ouvir mais vocês do que falar, porque, como eu falei anteriormente, vocês sabem em loco o que vocês passam, quais dificuldades que vocês passam. A gente que tem vontade e sonha com uma educação melhor, com um país melhor, municipalmente, tem que criar todos os mecanismos que façam com que o professor tenha motivação para trabalhar. Isso é o principal, o que eu acredito. Não dá, por exemplo, para a gente ter, igual eu falei anteriormente também, os professores com um salário tão baixo aqui, tão baixo não, até desculpa a colocação, um salário mais baixo do que a região, porque simplesmente os professores vão procurar melhores condições, melhores salários em outras regiões. Então, a gente acaba perdendo, né, profissionais. Então, assim, do âmbito municipal, que eu poderia falar com propriedade, é que vocês tenham alguém comprometido a dar a todas as condições para vocês se motivarem, claro, vocês vão dar resultado já, a gente já vê de cara que se alguém tem melhores condições, se é motivado, ele vai conseguir render mais. E não da forma que é feito hoje, com promessas que pedem muito mais empenho de vocês, mas não dão condições realmente de vocês conseguirem lecionar da forma que conseguiriam, da forma que deveria. Então, assim, municipalmente, vocês tenho certeza que você tem alguém comprometido a ouvir vocês cada vez mais para dar as melhores condições para vocês trabalharem sempre. E não vai ser com tapinha nas costas, não, e falando parabéns só não. Isso aí não é a motivação que ninguém necessita em todas as áreas, quanto menos na educação, que é uma área hoje insalubre hoje para vocês trabalharem. Ok. Sexta. Recentemente, foi aprovada a continuidade do Fundeb, inclusive com o aumento gradativo dos percentuais destinados à aplicação através desse fundo. Entretanto, há setores que pensam em utilizar verba destinada à educação para assistência social. O senhor também defende isso? Precisa fazer realmente uma avaliação, ver realmente quais são as necessidades, né, do município. Como a cidade nossa, volta a falar, ela é uma cidade superavitária, em bilhões, a cidade nossa arrecada muito. Creio que dinheiro não é o problema da nossa cidade. Creio que o grande problema nosso é a gente gastar dinheiro no que não é necessidade ao cidadão. Temos aqui, poderia aqui dar para vocês vários exemplos de mau uso do dinheiro público, e aí fica até fácil de eu falar, né? É só não gastar no que não é necessidade, que vai sobrar dinheiro porque é prioridade. Em vez de ficar se dividindo entre, poxa, vamos ter que tirar daqui para colocar aqui, que é totalmente áreas que são prioridades ao cidadão, é muito mais fácil você cortar no que não é necessidade. Eu, por exemplo, nunca vou aceitar um prefeito ter mais de 10 assessores, um vice-prefeito que ele tem pouquíssimas atribuições, para não dizer que ele não faz nada, e ele tem ainda mais de 10 assessores. Então, peraí, que país que vai conseguir evoluir, que vai conseguir realmente gastar, investir o dinheiro do povo na ponta da linha, que é o povo, tendo tanta mordomia, tanto privilégio para político? Político não é se servir do povo, é servir ao povo.
Então, essa discussão, eu até penso que é muito aquém do que eu penso. O normal, o que eu acho razoável é você cortar todos esses gastos públicos desnecessários, que tenho certeza absoluta que vai sobrar muito mais dinheiro para investir no que é prioridade ao cidadão. Ok. Então, nossas perguntas terminaram. Agora, quais são as nossas reivindicações? As reivindicações eu vou estar mandando depois por e-mail, tá? Assim que terminar as reuniões, eu mando para cada um dos candidatos. Primeira reivindicação é a permanência das regras da Previdência, né? Não mudar a Previdência. Segunda, valorização salarial, que é no caso de comprovação da meta 17, e se não comprovada, complementada. E profissional, que é a questão da pós-graduação, né, que a Secretaria de Educação cumpra o que está no plano municipal e faça ações para fornecer a pós-graduação aos professores. Diminuição das desigualdades de ensino e aprendizagem na rede municipal. O principal item que a gente coloca é diminuir alunos por sala. Então, é o primeiro ponto que a gente vê que tem que começar aí, né? Tem outros problemas? Tem, mas esse é o mais gritante, né? Aplicação da gestão democrática, né, na rede, e respeito à liberdade de cátedra e autonomia do professor, né, que o professor tenha autonomia para dar a aula da maneira que ele achar coerente dentro daquilo que ele acredita, tá? Então, essas são as nossas reivindicações. O Linho acabou entrando depois, eu vou dar uma fala para ele agora, e posterior fica você a palavra livre para suas considerações finais, tá? Que o Linho, vai se apresentar aqui. Pode falar, Linho. Obrigado, Jaqueline. Eu queria dar uma boa noite a todas as professoras, os professores que estão aí, e, obviamente, ao candidato. Inclusive, agradecer a sua presença, dizer que a PUESP é uma entidade que tem credibilidade, e, portanto, o candidato falou para um público bastante interessado, bastante seleto, e, conforme combinado, só tratamos do tema educação, que é o que nos interessa. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, e a nossa entidade está à disposição de todos os candidatos para qualquer dúvida que possam ter ou proposta, porque somos uma entidade altamente democrática. Boa noite a todos e muito obrigado pela palavra, Jaqueline. Ô, professor, eu queria pedir uma parte aqui. Não, então, agora é a sua vez. Parte, professor, quando o senhor deixou a nossa Câmara Municipal, eu fui um dos primeiros a manifestar essa sua ausência, por quanta propriedade que o senhor tem na fala e quanto o senhor defende realmente essa classe tão valorosa que são os nossos professores. Então, assim, quando o senhor saiu, eu achei um vácuo muito grande e, infelizmente, não foi preenchido ainda até hoje, porque eu acompanho, como o senhor sabe, a Câmara Municipal, que eu gosto de me inteirar muito sobre esse assunto. Hoje, né, é tão difícil, né, cada vez mais difícil, que é a política, infelizmente. A gente não se sente representados, né, porque muitos que entram, infelizmente, com a premissa de servir ao povo, aí acabam se lambuzando com o poder e acabam se servindo do povo. Então, eu queria deixar minha nota hoje, falar para o senhor pessoalmente o quanto eu lamento não ter uma pessoa da sua qualidade na política. Eu manifestei nas redes sociais, pedi para as pessoas até falarem, que as pessoas próximas do senhor, falar, olha, fala para o professor Linho o quanto a gente sente a falta dele na nossa política municipal, porque o senhor agrega demais com conhecimento. Eu gostava demais quando o senhor ia debater, porque um certo líder do governo aí não tirava farinha do senhor de maneira... Eu gostei demais, e fica até algumas coisas gravadas na minha cabeça, um dia que esse líder do governo chegou para bater no peito e falar, olha, a nossa prefeitura está entregando um superávit de 60 milhões em caixa para o próximo prefeito que está entrando aqui agora, que seria, no caso, o senhor Nilson Gaspar. O senhor arrebentou ele com um discurso que não fica gravado na minha cabeça, que o senhor falou simplesmente o seguinte, líder do governo, eu teria vergonha de comemorar um superávit municipal, sendo que ainda nós temos um salário tão defasado para os professores, as condições de trabalho dos professores aquém do que uma cidade tão rica igual a nossa deveria ter.
Eu queria que o senhor entrasse, por exemplo, no AOC, ver o que é as condições que o cidadão tem de usar aqueles serviços que é a AOC, que é pago com dinheiro do contribuinte, andar nos ônibus nossos, que na época eram bem mais sucateados que hoje. Então, assim, eu queria deixar essa parte aí para falar o quanto o senhor é importante para a gente que quer entrar na política, seguir exemplos igual o senhor, viu? Muito obrigado pelas palavras, eu devo esse trabalho à categoria, o trabalho continua, e mais uma vez agradeço muito a sua presença. A palavra é sua agora, Gomes, Obrigado. com as considerações finais, pode ficar à vontade. Professores, eu queria falar para vocês que eu sou uma pessoa que eu nunca fui da política, eu estou pleiteando o meu primeiro cargo político dessa vez, com 40 anos de idade, sou uma pessoa que chegou aqui na turma de carona em 1998, comecei a trabalhar na Grotem, lá com o seu falecido seu Luiz Grossi, aí sonhando e passava para ajudar no Hélio, e passava pela Kennedy, via aqueles restaurantes lotados, eu sonhava assim, poxa, um dia eu vou poder sentar e comer lá dentro daquele restaurante que era o Canecão, Chega Mais. E assim, eu passava e falava isso aí dos meus colegas, imagina, isso não é para nós, não, a gente é pobre, pô, a gente não tem nem condições de fazer isso, a gente não sabe nem comer do restaurante. E onde eu quero dizer com isso? Que tendo os meus mestres numa família, de mim, por exemplo, de ser 14 irmãos, que eu não tinha pai e mãe para dar atenção devida, que o pai, hoje eu sou pai, eu gosto muito de dar atenção e estar com os meus filhos e querer o melhor para eles sempre. Eu me apeguei muito aos meus mestres, aos meus professores, que ficam gravados na minha cabeça até hoje, como os amigos meus, pessoas que eu tenho orgulho de falar que são meus amigos até hoje. Me apeguei a eles com tantos conselhos que eles me davam, passando do limite de apenas ensinar. Porque um professor, se vocês sabem do que eu estou falando, o quanto vocês sonham em transformar a sociedade, o quanto vocês sonham em ter um país melhor, com educação de melhor qualidade, que dê melhores condições para vocês ensinar, para vocês porque tudo passa pela mão do professor. Se o engenheiro, para chegar no maior desafio da vida dele, que é o maior ápice da vida dele, ele passou por um professor. O médico, ele passou por um professor. Então, o meu sonho, o que eu quero dizer com isso? O meu sonho hoje é retribuir tudo que fizeram para mim na minha infância, na minha adolescência, além de ensinar. Vocês não só ensinam, vocês inspiram a gente. Eu nunca esqueci que o professor batia no meu ombro e falou assim, olha, você é o futuro desse país. Esse país você vai ajudar esse país a se desenvolver. Então, hoje eu me sinto até na obrigação, hoje, de tentar fazer alguma coisinha, menos que pouca, mas o principal, a gente ter uma educação melhor. E não dá para a gente querer resultados melhores fazendo a mesma coisa sempre. Então, vocês têm uma premissa de que eu, Gomes, o meu sonho é reduzir gasto público, esse gasto público que sempre é empecilho para quem produz. Somos um país que, como vocês sabem, pagamos quase 6 meses de impostos e não temos os serviços públicos da maneira com que a gente sonha que fosse dado à nossa população. Então, vocês têm certeza que se tem alguém que realmente quer lutar por vocês, ouvir muito mais do que falar, claro, porque eu não tenho conhecimento, eu não consegui fazer uma faculdade ainda, mas sonho com que meus 3 filhos façam uma faculdade para eles terem mais conhecimento, que a faculdade que eu fiz até hoje foi a faculdade da vida, né? Eu acabei meu ensino médio e não consegui ainda fazer, mas vou fazer a faculdade minha, se Deus quiser ainda. Mas o que eu mais quero é isso, é ter um país melhor, e a gente sabe que para a gente ter um país melhor, tem que ser pela educação, não há outro caminho. E tem alguém aqui comprometido, principalmente, a vir aqui e não falar nenhumas promessas infundadas para vocês, enganar vocês, porque de decepção na política nós já temos bastante. Então, para quê? Eu não quero ser mais uma. Então, você tem certeza que há alguém comprometido com a redução do gasto público, que é o grande problema para todos nós. E, claro, se a gente reduzir gasto público, deixar de gastar no que não é prioridade, investir no que é necessidade do povo, a gente vai ter professores melhor remunerados. O professor hoje não vai ter que passar pelas condições que eles passam aí, implorar coisas que eu vi vocês implorando.
coisas tão simples que vocês têm que reivindicar ainda para uma cidade tão rica igual a nossa. Então, eu deixo aqui meu obrigado por participar, Jaqueline, professores, participar para me apresentar. Eu sou uma pessoa comum, uma pessoa simples, um entusiasta, uma pessoa que sonha com um país melhor, e tenho certeza absoluta que tem que ser com vocês. Se não for com vocês, esse país jamais vai evoluir, tá bom? Tá bom. Obrigado, viu, Gomes, pela presença, por aceitar novamente, né, agradecendo. Eu que agradeço a oportunidade. Assim que terminar todas as reuniões, depois a gente vai postar na página da PUESP, né, depois eu compartilhar, para todos os professores saberem todas as propostas. Então, o intuito é esse, não é um debate, mas é conhecimento. Temos que saber quem são os candidatos e quais são as propostas de cada um, né, e aquela que mais nos deixar mais felizes, vamos dizer, é a que a gente vai escolher, tá? Então, agradeço você e está dispensado da reunião. Daqui a pouco vem o outro. Obrigado, gente. Fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau. Gente, eu já vou mandar o link para o Ulisses, tá? Peraí.